Fala, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula da série Cenário do Super Mario no Blender do zero passo a passo. Wellington Coloni falando. Nessa aula, nós faremos a configuração de iluminação em nossa cena, beleza? Se você ainda não assistiu às aulas anteriores, nesse momento na tela, eu estou disponibilizando um card com todas as aulas, desde a aula 1, beleza? Para começarmos, eu vou mover o mouse aqui para a extremidade inferior esquerda, aqui na 3D Viewport, tá? Para que o mouse mude para esse formato de cruz, tá? Vou deixar o clique esquerdo pressionado e vou mover para a parte de cima aqui, ó, para a gente dividir a área em duas partes, beleza? Eu tenho um vídeo aqui também no canal mostrando como que faz para dividir as áreas, mesclar tudo certinho, bem detalhado. Se você ainda não assistiu, eu estou disponibilizando o link desse vídeo na descrição, beleza? Depois assista que vale bem a pena. Eu vou clicar nesse botãozinho aqui, o Editor Type, tá? Eu vou mudar para o editor Shader Editor. Vou clicar com o esquerdo aqui para a gente ter então a exibição dos shaders. Eu vou mover aqui, ó, essa área aqui para o lado direito para a gente ocultar. E aqui nesse botãozinho eu vou mudar de Object para o World, para a gente ter as propriedades do mundo, né? As configurações, acesso às configurações do mundo. Vou clicar com o esquerdo aqui. Tá, e aqui a gente tem uma configuração simples. Tá? Aqui a gente tem uma configuração bem simples, que é a configuração padrão do mundo. Eu vou mudar aqui na parte de cima para o modo de visualização Rendered, tá? Para a gente ter então o modo de visualização de renderização. Se a gente mudar aqui para a abinha Render Properties, por exemplo, perceba que a gente está com a Render Engine Eevee ativa. Na próxima aula a gente vai ver as configurações, tá, de render. Não se preocupe com isso agora, beleza? Se concentre apenas nessa aula. Agora eu quero que você pause o vídeo e faça o download do arquivo de uma imagem HDR que eu estou disponibilizando aí na descrição, beleza? Pause o vídeo e faça o download para a gente continuar. Visto que você já fez o download aí da sua imagem HDR, tá? Agora a gente vai importá-la aqui. Se você não sabe do que se trata, né? Se você nunca viu falar em imagens HDR, eu tenho um vídeo completo só sobre isso, dando mais informações detalhadamente, beleza? O link vai estar aí na descrição também. Depois que acabar essa aula, assista que eu tenho certeza que vai ser bem útil para você, tá joia? Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer algumas configurações aqui para a gente ter nossa iluminação configurada corretamente. Tá? Mas antes eu vou pressionar aqui, ó, o comando Shift A, tá? E a gente vai buscar aqui, ó, vou clicar com a esquerda aqui nessa lupinha em Search para a gente procurar. E eu vou digitar Environment, que aqui seria o node Environment Texture. Eu vou clicar aqui com o esquerdo, tá? Vou clicar aqui para confirmar, tá? Quando a gente escolhe lá, ele fica aqui juntamente com o mouse, a gente precisa clicar com o esquerdo para confirmar o comando, ó. Tá? Eu vou clicar em Open e vou buscar a nossa imagem HDR, né? HDRI. Eu baixei essa imagem num site que chama hdrireven.com, tá? O link vai estar aí na descrição também. Depois você dê uma explorada que tem uma ampla variedade de imagens HDR lá, bem interessantes, tá? Essas imagens HDRI são extremamente importantes para a gente conseguir resultados realistas em nossos renders. É bem útil. Depois assista o vídeo que eu falei para você, que lá eu levo mais informações mais aprofundadas, beleza? Então vou clicar duas vezes com a esquerda aqui para a gente importar. E, teoricamente, para a gente atribuir nossa imagem HDRI, a gente basta conectar aqui, ó, bastaria a gente conectar essa saidinha aqui de color nesse color aqui, ó. Olha ali que bacana. A gente já tem uma iluminação, ó, configurada devidamente. Tá vendo? Ó? Só que no fundo, a gente tá tendo a exibição dessa imagem, ó. E a gente não tem como rotacionar, escalonar, não tem como fazer nada com ela, tá vendo? Tá? Então, para a gente conseguir rotacionar, dimensionar, fazer configurações nela, a gente precisa adicionar mais dois nodes aqui dentro. Tá? Então, eu vou pressionar o comando Shift A aqui, vou clicar aqui na lupinha e vou digitar Mapping. Tá? Aqui, esse daqui é o segundo node aqui que eu gostaria de adicionar. Vou clicar em cima dele e posicionar ele aqui do lado, ó. A gente pode conectar aqui essa saidinha de vector aqui nessa entradinha, tá? Vai ficar meio zoado ali mesmo, é normal. Tá? Eu vou pressionar o comando Shift A mais uma vez, clicar na lupinha e digitar Texture Coordinate. Ó. Tá? Então, se a gente clicar aqui, ó, a gente vai ter esse outro node aqui. Eu vou clicar com o esquerdo para confirmar e vou conectar ele aqui. Ó. Bacana?
Olha lá, ele voltou à exibição da nossa imagem, ó, tá? E aqui nesses parâmetros a gente consegue fazer configurações, ó. A gente tem 3 seções aqui, ó. A seção de Location, que seria para a gente posicionar, a seção de Rotation, para a gente rotacionar, e de Scale. E os eixos respectivos, né? Aqui em X, por exemplo, olha ali o que acontece. A gente posiciona em X, aqui em Y, em Z. A rotação também, ó, a gente consegue em X, em Y e em Z. E aqui no Scale também, ó, a gente consegue fazer essa adequação. Isso é bem interessante, por quê? Porque a gente consegue ter um controle maior da cena, né? Vou pressionar a tecla 0 aqui, apertar a tecla 0 para a gente visualizar a vista da câmera. Por exemplo, se a gente muda aqui, ó, só para você perceber, o parâmetro mais utilizado aqui nessas configurações é a rotação no eixo Z. Perceba ali na cena o que acontece, ó. Muda, tá vendo? Ó? Da onde que vem a iluminação, o reflexo. Só que tem um detalhe, tá? Nesse caso aqui, a imagem HDR está no fundo, tá? E eu não quero essa imagem HDR no fundo, eu quero fundo azul. Tá? O que a gente poderia fazer? Né? Se a gente mudar aqui para descer aqui dentro, tá vendo? Aqui na seção Filme, eu vou clicar nessa setinha. Se a gente ativasse esse campinho aqui, Transparent, o fundo ficaria transparente, tá vendo? Se a gente renderizasse, o fundo ficaria com essa configuração do fundo transparente. E a gente poderia simplesmente colocar um fundo azul na pós-produção, por exemplo, no Photoshop ou em outro software de edição. Tá? Mas eu quero já renderizar com o fundo azul, que a gente tem essa opção aqui, e é isso que a gente vai fazer. Só que essa é uma configuração um pouquinho mais avançada, tá? Mas a gente já vai fazer junto aqui. E eu gostaria de ressaltar o convite para você, se você gosta das aulas aqui do canal, e se você acompanha de perto o meu trabalho, o YouTube liberou a área de membros. Tá? Você pode se tornar um membro oficial e colaborar com o meu trabalho. Tá? Tem várias categorias, vários valores bem acessíveis, tá? E você tem acesso a vários benefícios. Tem um botãozinho aí, seja membro. Depois que acabar essa aula, clique nele lá e saiba mais. Lá tem todas as informações, você pode ajudar. Tá? Com o meu trabalho, meu ganho aqui com os anúncios no YouTube é irrisório, você pode contribuir com o meu trabalho dessa forma, beleza? Se você gosta, é claro, né, das minhas aulas. E agora a gente vai fazer o seguinte, então. Tá? A gente já tem essa configuração inicial. Geralmente, a gente usa essa configuração aqui para fazer para atribuir iluminação com imagens HDR. Tá? Já é útil, já é muito útil. Só que nesse caso, que é um caso específico, eu quero fundo azul, então a gente precisa atribuir mais algumas propriedades. Tá? Então agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou expandir aqui um pouquinho para a gente ter mais espaço. Eu vou selecionar aqui ó, esse node de background, pressionar o comando Shift D para a gente duplicar ele ó, e vou posicionar ele aqui para a parte superior e clicar com o esquerdo para confirmar o comando. Tá? Esse shader aqui de Road Output, eu vou mover ele aqui para o lado um pouco e vou desconectar ele aqui de Surface, tá? Que a gente vai atribuir mais um aqui. Pressionar o comando Shift A e vou digitar aqui ó, Mix Shader, tá? Que a gente vai adicionar um Mix Shader aqui, um node de Mix. Clicar aqui em cima e confirmar o comando com o clique esquerdo do mouse. Beleza? Aqui agora a gente vai conectar essa saidinha aqui de Shader em Surface desse Road Output. A gente vai conectar esse Background aqui embaixo, ó, no segundo, tá? E esse outro aqui, esse primeiro aqui, que já está conectado nos demais, eu vou conectar ele no primeiro, ó, tá? No primeiro, bacana? E a gente vai adicionar mais um node aqui dentro, tá? Então, para isso, eu vou pressionar o comando Shift A, clicar aqui em Search e vou digitar Light, tá? E vou escolher esse aqui, ó, Light Path. Vou clicar com o esquerdo aqui em cima, posicionar ele aqui. E agora basta a gente conectar esse aqui, ó, Is Camera Array, nesse primeiro aqui, ó, FEC. Olha aí o que vai acontecer. Tá? Então, não está acontecendo nada ainda, na verdade, porque a gente precisa desativar aqui ó, a caixinha de transparência, né, que está com o fundo transparente. Beleza? Então, olha ali o que está acontecendo. Nosso fundo está cinza. Tá? E por que está cinza? Porque esse parâmetro aqui, Color, está cinza. Por exemplo, se a gente mover aqui, ó, clarear, olha lá o que está acontecendo com o nosso fundo. Está ficando, então, branco, né? Porque está aqui no Gamut, ele está configurado como branco. Vou mover ele para azul, ó. Escolher um tom de azul aqui bacana, quer ver? Vamos mover aqui para baixo um pouco. Escolher um tom mais ou menos assim, ó, clarinho assim, que fica bacana, interessante.
só que ali tá bem escuro a nossa cena ainda, tá? Eu já fiz alguns testes aqui antes de gravar essa aula. Esse parâmetro aqui em Z eu vou deixar com 382 graus, ó. Olha ali que bacana que vai ficar. Tá? Então fica com essa configuração bem interessante. Tá? Então salve o seu projeto. Na próxima aula eu vou falar além do render, vou dar algumas dicas bem úteis para você, beleza?